Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e estou trabalhando o componente de ciências. E vocês lembram qual é o tema que nós estamos trabalhando? Muito bem, sobre o dia e a noite. E o que será que nós temos reservado para essa aula? Qual será o conhecimento que nós vamos ampliar com esta aula? Vamos lá para o livro comigo? Então vamos lá. Não me deixem só, hein, gente? Todo mundo comigo lá no nosso livro. Espera aí. Olha lá. E o nosso livro começa, então, com o Mão na Massa. O que será que ele vai propor aqui pra gente? Vamos ver. Com a ajuda do seu professor, leia o texto a seguir e depois responda o que se pede. Então, nós vamos ler esse texto juntos, vamos discutir um pouquinho sobre o que ele fala e aí nós vamos fazer as atividades que estão logo abaixo, certo? Então vamos lá, vamos prestar bastante atenção nesse texto. Diz o seguinte: estratégias para a vida noturna. Os animais noturnos têm uma série de características especiais para viver à noite. E é isso que faz deles animais noturnos. Isso é bem bacana porque ele já começa dizendo que a diferença entre um animal noturno e um animal diurno não é só o fato dele ter uma vida mais ativa durante a noite ou uma vida mais ativa durante o dia, mas eles vão ter características, né, físicas, biológicas, que favorecem a vida deles, né, à noite, certo? Que faz com que eles possam, então, ser mais ativos à noite. É isso que nós vamos ver ali, ó. Por exemplo, o lobo-guará enxerga muito bem, mesmo sem luminosidade. Então, isso é uma característica biológica dele, da formação desse animal, que faz com que ele enxergue muito bem na ausência de luz. Mesmo que o ambiente seja muito escuro, ele consegue enxergar muito bem. Continuando, né? O seu olfato fica mais apurado e a sua audição é uma poderosa aliada, devido às grandes orelhas que ele tem. Então não é só a visão que ele tem muito apurada para a noite. Ele também tem uma audição, olha lá o tamanho da orelha, né? Do lobo-guará, estão vendo? Então, ele tem uma audição, quer dizer, ele tem uma alta capacidade de ouvir ruídos, de ouvir sons, e não são sons altos, os menores sons, os sons mais inaudíveis, quer dizer, aqueles que a gente não conseguiria ouvir, o lobo-guará consegue ouvir. E também o olfato, né? O sentir o cheiro das coisas, é um olfato muito apurado. Porque pensa, ele é um animal de vida noturna, então ele vai caçar à noite. Mas muito provavelmente também existam outros animais de vida noturna que caçem o lobo, não é verdade? Então ele precisa ter toda essa condição para quê? Não só para caçar, mas também para se proteger do predador. Olha lá. Olha, continuando. Além disso, ele tem as patas acolchoadas para não fazer barulho e assim conseguir chegar bem pertinho da presa sem assustá-la. Então, a formação da pata dele é uma formação bem macia, que faz com que quando ele ande, ele não faça o quê? Barulho. E aí ele consegue se aproximar ainda mais da presa, né? E alcançar a presa e atacar a presa, tá ok? Aí olha só, mas não só os predadores têm estratégias para caçar melhor à noite, quer dizer, não são só aqueles que estão à caça, né? As presas, lembra o que eu falei? As presas também desenvolvem características que lhes ajudam a não virar jantar de ninguém. É aquilo que eu falei do lobo-guará, ele pode ser um predador, né? Mas se existe um outro animal que também pode se alimentar dele, ele tem também essas características não só para atacar, mas também para se defender. Da mesma forma, o camundongo. O camundongo, ele não é um predador como o lobo-guará. Muito provavelmente, o camundongo pode virar alimento do lobo-guará, não é verdade? Mas isso não significa que ele não tenha com ele características que façam com que ele possa se defender. Ele tem uma capacidade maior de defesa desses predadores. Olha lá, o que ele vai dizer aqui, ó.
As presas também desenvolvem características que lhes ajudam a não virar jantar de ninguém. Os camundongos, por exemplo, têm o olfato muito apurado. Então, os camundongos, eles vão usar o quê? O olfato para sentir o cheiro, o que é cheiro do alimento, o que pode ser o cheiro do predador e assim ele poder escapar, poder proteger a própria vida. Essas informações que estão aqui, elas foram retiradas lá da revista Ciência Hoje das Crianças, né? Que fala um pouquinho sobre uma noite no zoológico e vai falar exatamente disso, né? Desses animais que também estão lá no zoológico e que são de vida noturna. É por isso que às vezes a gente vai no zoológico, não sei se vocês já foram, né? Se aí na cidade de vocês tem zoológico, ou se vocês já viram um zoológico de outras cidades, mas na cidade onde eu moro tem um zoológico. E dependendo do horário que eu vou ao zoológico, tem alguns animais que eu não consigo ver. E não é porque eu não consigo ver porque eles estão escondidos, porque eles não gostam do público. Não, é porque eles são de vida o quê? Noturna. E o zoológico só funciona para visitação durante o dia. Então eu chego lá, eu consigo ver alguns animais, mas outros, às vezes, eu só vejo a plaquinha com o nome, mas não o vejo lá, porque ele está o quê? Escondido, né? Ali mesmo, naquele ambiente, mas escondido. Inclusive, tem zoológicos que promovem atividades noturnas, né? Não necessariamente visitação de públicos grandes, mas às vezes visitações noturnas voltado para a escola. As crianças fazem acantonamento no zoológico justamente para isso, para fazer a trilha e conhecer a vida noturna do zoológico. Quem são os animais noturnos, né? E aí diz assim, ó, pinte no texto o nome de 2 animais noturnos. Então, de quem que os nossos organizadores estão falando aqui? Eles estão falando do lobo-guará, então eu vou pintar o lobo-guará, é um animal noturno. E qual que é o outro animal noturno que ele trata? Do camundongo. Então nós vamos pintar ali, ó, camundongos, né? Vamos pintar o camundongos e o lobo-guará. Marque um X nas características que o lobo-guará tem para caçar à noite. Quais são as características? Ele tem um olfato apurado? Tem. Né? Nós vimos que ele tem um olfato bem apurado, assim como o nosso amigo camundongo tem, mas olha aqui, ó, o seu olfato fica mais apurado, então é apurado. Boa audição. Será que o lobo-guará tem boa audição? O que o texto nos disse? Que sim, né? Olha lá, ó. E sua audição é uma poderosa aliada devido às grandes orelhas que ele tem. Então, essas grandes orelhas facilitam a audição. Ele tem orelhas pequenas? Não, né? Já está dizendo aqui, ó, devido às grandes orelhas. Então, não vamos marcar X. E patas acolchoadas, sim ou não? Sim, né? Olha lá, ó. Quer ver, ó? Além disso, ele tem as patas acolchoadas para não fazer barulho e assim conseguir chegar bem pertinho da presa sem assustá-la. Então, marca um X lá nas patas acolchoadas, certo? Muito bem, falamos dos animais, né? Dos animais de vida diurna, dos animais de vida noturna. Agora, nós vamos falar de outro ser vivo que também está dividido em diurno e noturno, que são as plantas, né? Já sabemos que as plantas também são seres vivos e elas também, algumas plantas são de hábitos diurnos e outras de hábitos noturnos. Vamos descobrir como assim? Como assim? Olha lá. Assim como os animais, existem plantas que são mais ativas durante o dia e outras que são mais ativas durante a noite. Ai, professora, eu não estou entendendo nada. Como assim planta ativa? Será que a planta sai correndo durante o dia e tem planta que caminha durante a noite? Planta caça? Como funciona, professora? Eu também não sei. Vamos descobrir juntos? Vamos ver. A planta conhecida como 11 horas, por exemplo, tem flores que se abrem no fim da manhã, quando a luz do sol está mais intensa. Assim, essa flor é uma flor diurna. Então, tá vendo? Quando eu falo em atividade, não tem só a ver com o deslocamento, né, de um lugar para o outro, mas de movimento, de ação, independente se essa ação é deslocamento ou é uma ação feita parada, que é o que acontece aqui com a flor
11 horas. Por que será que ela tem esse nome, né? Porque está dizendo que ali, ó, que elas se abrem no fim da manhã, quando a luz do sol está mais intensa. Então, 11 horas da manhã, o sol está quase chegando lá no ponto central, né? Porque ao meio-dia ele está no ponto central. Então, às 11 ele está quase chegando lá. É final da manhã? É final da manhã, porque nós já vimos que amanhã começa com o nascer do sol e vai até o quê? Até o horário do almoço. Então, 11 horas é final de manhã. Ótimo. Então, flor de 11 horas, já está explicando que quando chega ali perto das 11, ela faz o quê? É como se ela desabrochasse, ela abre, né? Ela abre as pétalas lá. Já a planta dama da noite, que é essa outra aqui, ó, tem um comportamento diferente. Suas flores estão abertas desde o fim da tarde até a meia-noite. Vamos lembrar qual que é o fim da tarde, gente? É quando o sol está o quê? Quando o sol está nascendo ou quando o sol está se pondo? Quando o sol está se pondo, muito bem. Quando o sol está se pondo, está começando o anoitecer. E a flor da meia-noite, a dama da meia-noite, então, olha que bacana, né? As flores ficam abertas desde o fim da tarde, então lá quando o sol começa a se pôr, até a meia-noite. Então, durante o dia, a gente não vai conseguir ver a flor da meia-noite aberta, ela vai estar bem fechadinha, porque ela só vai abrir no final, né, no começo da noite e vai ficar aberta até a meia-noite. Viram que interessante? Bacana, né? É importante a gente conhecer essas coisas. E daí diz o seguinte, olha lá, ó. As cenas seguintes representam a noite e o dia. Então, a noite e o dia. Em qual delas a flor da planta 11 horas estaria aberta? Onde será que a flor das 11 horas estaria aberta? Será que aqui durante o dia ou durante a noite? Durante o dia. Muito bem. E em qual a flor dama da noite estaria aberta? A noite. Então, desenhe cada flor na cena correta. Então, durante o dia, vocês vão desenhar a flor 11 horas. E aqui à noite, a flor dama da noite. Viram que bacana? Então, falamos um pouquinho sobre os animais de vida noturna e vida diurna e também das plantas de vida noturna e vida diurna. Gostaram? Bacana, né? São os seres vivos. Viram que eles estão classificados nesses dois grupos, certo? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Mas eu espero encontrar vocês em um outro momento para nós seguirmos falando sobre o dia e a noite. Tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.